Beleza, pessoal, voltamos então com mais um vídeo no canal Biohic Consciência. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e bastante preocupante: as superbactérias. Pelo nome parece que eu estou falando de algum super-herói, algum super-vilão. Acho que estaria mais para super-vilão. Mas na verdade não é um assunto de HQ, nem de filme de Hollywood. É um problema real, bastante perigoso que a gente está passando e a tendência é piorar bastante. Para entender um pouco mais sobre a ideia do que são superbactérias, bora pro vídeo! Desde que o ser humano moderno surgiu, até o século XVII, XVIII e começo do século XIX, a expectativa de vida era muito baixa, por volta aí dos 30 anos. É um absurdo pensar isso hoje, né? Que a média de vida do ser humano era 30 anos. Hoje a gente tem pessoas que chegam até os 100 anos. O que será que mudou para isso ter aumentado tanto? Vários fatores contribuem com certeza para isso, mas um deles foi a descoberta de um cara chamado Louis Pasteur. Louis Pasteur foi o cara que evidenciou que doenças com a causa desconhecida na época podiam ser causadas por organismos que não eram visíveis, pelo menos não a olho nu. Ele também foi o cara que mostrou que a teoria da abiogênese não era muito correta e que a melhor teoria para explicar a origem dos seres vivos atualmente é a biogênese, com aquele experimento dos frascos com o pescoço de ganso ou de cisne. Mas além do Pasteur, teve uma outra descoberta bastante significativa nesse sentido. E ela aconteceu lá em 1928, quando esse cara aqui, o Alexander Fleming, estava fazendo uma pesquisa sobre Staphylococcus e de repente ele percebeu que as suas plaquinhas de Petri tinham sido contaminadas por um fungo que estava sendo utilizado inclusive num outro laboratório ali do instituto. Um fungo conhecido, do gênero Penicillium. Com certeza o Alexander Fleming deve ter ficado muito bravo, né, com aquele experimento dele que tinha literalmente embolorado. A maioria das pessoas teria xingado, chutado a mesa e jogado o experimento fora. E depois, quando retomasse a calma, começar de novo. Mas o Alexander Fleming era um cientista perspicaz. E ele percebeu uma coisa muito interessante. A região onde as bactérias se distribuem na placa de Petri fica um pouco mais fosca, dando para você perceber até a olho nu onde é que tem as bactérias e onde não tem. Como a gente está vendo ali na plaquinha de Petri contaminada pelo fungo, e o Alexander Fleming percebeu, ao redor do fungo criou-se um halo, um espaço, um círculo, onde não tinha bactérias. Isso foi intrigante para o Alexander Fleming, que decidiu tentar descobrir o que estava acontecendo ali naquele lugar. E o que ele percebeu foi que os fungos liberavam uma substância química que conseguia matar as bactérias. Mais tarde, essa substância acabou sendo chamada de penicilina, por conta do fungo que produz ela. E nessa situação tinha sido inventado o nosso primeiro antibiótico. Graças à descoberta da penicilina, muita gente que antes morreria com alguma doença bacteriana simples, agora podia ter um tratamento. E isso com certeza influenciava na expectativa de vida das pessoas. Imagina que antigamente um corte na mão podia te levar à morte por uma infecção. Se você não limpasse adequadamente, não mantivesse a asepsia do local, uma bactériazinha que começasse a se distribuir ali na sua ferida podia te levar à morte. Com a invenção desse antibiótico, isso parou de acontecer. Ou diminuiu bastante, pelo menos. Depois que o Fleming descobriu essa primeira substância, obviamente outros pesquisadores começaram a tentar descobrir novas substâncias que tivessem uma ação parecida. E aí foram se descobrindo, se conhecendo outros antibióticos. É assim que a gente chama esse tipo de substância. Antibióticos, então, são substâncias que são utilizadas para combater micro-organismos, principalmente bactérias, no seu corpo. Se você for até o médico e ele falar que você está com uma virose e receitar um antibiótico, desconfie. Pois é, antibióticos não tratam doenças causadas por vírus, e viroses são doenças causadas por vírus. Logo, antibióticos não devem ser receitados contra virose. Ah, que legal, esse vídeo vai ser bacana, então, uma notícia boa, nós temos antibióticos, os antibióticos salvam a gente de doenças. Seria, mas graças aos princípios descritos num livro de 1859, que é esse aqui do lado, nós temos visto que os micro-organismos têm sido selecionados pelo uso inadequado de antibióticos.
Selecionados? Como assim? É tipo um concurso de beleza de bactérias? Não, não é esse tipo de seleção, não. Eles têm sido selecionados no sentido de que quando você usa o antibiótico de maneira incorreta, você acaba eliminando só as bactérias que são mais sensíveis ao antibiótico, ou seja, só aquelas que morrem mais fácil, e vai selecionando as que são mais resistentes. Com isso, as bactérias têm desenvolvido literalmente resistência a alguns antibióticos, o que é muito complicado. A partir do momento que uma bactéria cria resistência a um determinado antibiótico, você não pode mais usar ele para tratar a doença causada por ela. Na Rússia, por exemplo, existem algumas cepas de bactérias da Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, que são resistentes a todos os antibióticos utilizados para tratar a tuberculose. Isso é um problema muito grave, porque passa a ser muito difícil o tratamento de pessoas que pegam essa bactéria especificamente. E uma cepa de bactérias da tuberculose resistente a 4 tipos de antibióticos usados no tratamento contra a tuberculose já foram encontradas em 105 países diferentes. Ou seja, é um problema que está se espalhando pelo mundo. Uma pesquisa realizada em Harvard demonstrou que uma cepa de bactéria se torna completamente insensível a uma dose de antibiótico 1000 vezes maior a que foi aplicada no início depois de 11 dias, se essa dose for aumentando gradativamente. Ou seja, depois de 11 dias essa bactéria já criou resistência praticamente total ao antibiótico utilizado. Nossa, mas como essas bactérias estão criando resistência? Pois é, as bactérias criam resistência quando entram em contato constante com antibióticos. Isso pode acontecer, por exemplo, em hospitais, onde as doenças estão sendo tratadas. As bactérias entram em contato com pessoas que estão sendo medicadas com antibiótico. E algumas que são mais resistentes acabam sobrevivendo mais tempo e passando essa característica para suas descendentes. Como a gente já viu num vídeo anterior lá dos transgênicos, a bactéria tem uma característica que é complicada nesse sentido de resistência, que é o plasmídio bacteriano, aquele pedacinho de DNA extra que a gente usa lá na técnica para fazer os transgênicos, para colocar o DNA que você quer e passar para outro organismo, né? Só que essas bactérias, elas naturalmente fazem isso, elas trocam plasmídios, trocam esse pedacinho de DNA entre elas. Então uma bactéria que tenha desenvolvido resistência, quando ela encontra outras bactérias, ela pode simplesmente passar essa resistência para as outras e espalhar essa característica de resistência a um determinado antibiótico para um monte de outras bactérias. Inclusive pode ser transmitida a resistência entre bactérias de espécies diferentes. A gente tem que lembrar que o nosso organismo tem um monte de bactérias que são úteis, benéficas, importantes para manter a nossa vida, como por exemplo as bactérias do nosso intestino. E quando a gente está tratando alguma doença com antibióticos, esses antibióticos não são específicos para a bactéria que causa a doença. Eles atacam bactérias em geral, inclusive as bactérias do nosso corpo. E essas podem criar resistência também. Uma vez criando a resistência, elas podem transmitir essa resistência para outras bactérias, inclusive bactérias que podem causar mal. Nossa, então é melhor a gente parar de usar antibióticos agora! Não, também não precisa de tanto, né? Porque se você para de usar antibióticos, eles não fazerem efeito, não faz mais diferença. A grande questão é que não se deve usar antibióticos de maneira irresponsável. Até algum tempo atrás, os antibióticos eram vendidos livremente. As pessoas que tinham qualquer dorzinha diferente na garganta, uma dor de cabeça, iam lá e compravam antibiótico na farmácia, sem necessariamente estar contaminado com uma doença bacteriana. Isso vai estimulando que as bactérias que estão no seu corpo comecem a criar resistência a esses antibióticos, que pode ser passada para outras bactérias. Então, voltando ao que eu disse lá no começo do vídeo, virose não se trata com antibiótico. Outra coisa muito comum é que o brasileiro, em geral, é bipolar em relação à utilização de medicamentos, né? Quando está sentindo dor, está doente, a primeira coisa que faz é procurar um médico, é ir lá na farmácia, comprar os medicamentos todos e começar a usar. Mas quando os sintomas começam a aliviar, ele começa a ficar bem de novo, aí ele fala assim, vou parar de tomar esses remédios, o remédio faz mal. O remédio fazia bem enquanto ele estava mal, mas agora que ele está bem, o remédio faz mal. E qual que é o problema? Você com certeza já percebeu que quando um médico prescreve um antibiótico, ele sempre dá lá os dias que você tem que tomar, os horários que você tem que tomar. Por quê? Porque tomar daquela forma, a quantidade de dias específico, garante que todas as bactérias que estão contaminando você sejam eliminadas pela ação daquele antibiótico. Agora, se o antibiótico está prescrito para ser tomado por 7 dias consecutivos
e você toma por 5 dias, por 4 dias e para porque os sintomas já sumiram, o que você fez foi matar só as bactérias mais fracas e deixar vivas justamente aquelas que têm característica de serem mais resistentes a esse antibiótico. E com esse processo sendo repetido por muitas pessoas, muitas vezes, a tendência é que bactérias começaram a criar resistência a muitos antibióticos. Mas não é só isso não. Antibióticos são utilizados, por exemplo, na criação de animais que são usados para consumo, como as aves, os suínos, os bovinos. Os produtores utilizam antibióticos nesses animais porque há algum tempo atrás foi descoberto que, além de tratar doenças nesses animais, os antibióticos também agem como um fator de crescimento, acelerando o desenvolvimento do animal, o que aumenta a produção e, obviamente, a rentabilidade. Muito provavelmente o antibiótico faz isso porque ele elimina bactérias que devem causar pequenas infecções que às vezes nem são percebidas diretamente pelo produtor, porque não influenciam tanto assim na vida do animal, mas que já seriam suficientes para fazer o sistema imunológico do animal ficar gastando energia para combater elas. Agora, com essas infecçõezinhas menores sendo combatidas pelo antibiótico, o animal gasta menos energia, o que ele pode utilizar para desenvolvimento do corpo. O grande problema é que as bactérias que entram em contato com esses antibióticos constantemente, mais uma vez, podem desenvolver resistência a eles. E outra coisa, a gente sempre fala muito sobre os hormônios que são colocados nos animais e que acabam prejudicando os seres humanos. Mas talvez a coisa mais grave que tem sido colocada nos animais para prejudicar os seres humanos sejam os antibióticos. Porque quando você consome a carne, ela tem essa dosagem de antibiótico pequena, é o suficiente para ir fazendo com que as bactérias que tem no seu corpo vão entrando em contato com esse antibiótico com uma dose que não é letal para elas. Mas elas vão desenvolvendo aí a resistência. E lembra que os pesquisadores de Harvard mostraram que em 11 dias uma cepa de bactérias pode desenvolver resistência a um antibiótico. Hoje já existem leis que proíbem a utilização de alguns antibióticos como aditivos animais. Mas a gente sabe que a fiscalização já era muito ruim e agora está pior ainda. O grande problema de bactérias desenvolverem resistência aos antibióticos que a gente conhece é que não é fácil criar novos antibióticos. Para vocês terem uma ideia, desde 1980 não se cria um novo tipo, uma nova classe de antibiótico. Alguns exemplos de bactérias que nós conhecemos que já são um problema em relação à resistência a antibiótico. A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista que pode causar diversas infecções no ser humano, como por exemplo a foliculite, que ataca a pele, causando lesões que produzem pus e geralmente se contrai em banheiras públicas aquecidas. Também pode causar um tipo de otite, infecção no ouvido, e pode atacar vários outros tecidos no corpo humano, de acordo com a debilidade da pessoa. Ou seja, pessoas, por exemplo, que têm o sistema imunológico enfraquecido, como portadores do vírus HIV, ou pessoas que fazem quimioterapia, ou mesmo pessoas que estão recebendo tratamento de imunossupressão porque receberam transplantes de órgãos, têm uma facilidade maior de ser contaminado por esse tipo de bactéria oportunista. E nessa situação ela passa a ser mais perigosa. Existem cepas de bactérias Pseudomonas aeruginosas conhecidas que já desenvolveram resistência a antibióticos carbapenêmicos, que são considerados os antibióticos de último recurso. Quando mais nenhum funciona, eles usam esse tipo de antibiótico. E essas bactérias já são resistentes a eles. Outra bactéria já conhecida que desenvolveu resistência aos carbapenêmicos é a Klebsiella pneumoniae, que pode causar infecções fatais. Essa bactéria já se espalhou pelo mundo inteiro e é um dos principais problemas atualmente em relação a infecções hospitalares. Fica muito difícil tratar essa bactéria, já que ela é resistente a esses antibióticos fortíssimos. Antibióticos como a fluoroquinolona, que são utilizados para tratamento de infecções do trato urinário, já têm perdido a eficácia na utilização contra bactérias como a Escherichia coli, uma bactéria extremamente comum que faz parte da nossa flora intestinal, mas que eventualmente pode causar alguma infecção oportunista em outras partes do corpo.
As cefalosporinas são antibióticos usados como último recurso para o tratamento de gonorreia e já perderam eficácia devido à criação de resistência em 10 países. Austrália, Áustria, Canadá, França, Japão, Noruega, Eslovênia, África do Sul, Suécia e Reino Unido. Esse tipo de problema é muito grave porque pode conduzir a humanidade de novo para uma era pré-antibiótica, onde qualquer doença causada por bactéria podia levar um ser humano à morte, e a expectativa de vida era por volta de 30 anos. Nesse sentido, novas pesquisas para descobrir novos antibióticos ou novas abordagens para combater as bactérias são extremamente relevantes e importantes. E estão sendo feitas na maioria dos países. Mas infelizmente aqui a gente tem bolsas de pesquisa sendo cortadas, orçamentos da pesquisa sendo diminuídos, contingenciados, né? Não se pode perder de vista que esse tipo de problema não é só de saúde, é um problema econômico também. Porque quando as bactérias começam a criar resistência aos antibióticos, os médicos têm que começar a utilizar antibióticos mais fortes, que obviamente são mais caros. Ou mesmo utilizar antibióticos em conjunto, vários antibióticos ao mesmo tempo para tentar combater essas bactérias resistentes. Isso com certeza torna mais caro o tratamento e a permanência nos hospitais, porque o principal foco dessas bactérias resistentes são justamente as infecções hospitalares. Nem tudo são trevas nesse meio. Existe uma pesquisa promissora na Universidade de Washington com substâncias que conseguem bloquear a resistência bacteriana. Não são substâncias antibióticas, elas não matam as bactérias, mas elas agem nas bactérias impedindo que as bactérias consigam utilizar a sua característica de resistência. Logo, os antibióticos conhecidos voltam a fazer efeito. Essa pesquisa especificamente tem trabalhado com a ação do antibiótico chamado tetraciclina, um antibiótico bastante utilizado em vários casos e tem se mostrado bastante promissora. Outra abordagem bastante interessante é a utilização do CRISPR, que é justamente usar a arma das bactérias contra as bactérias, já que o CRISPR é um tipo de sequência de DNA que é utilizado pelas bactérias associada a uma proteína chamada Cas para combater a infecção viral que às vezes a bactéria sofre com vírus bacteriófago. Esse CRISPR é uma sequência de DNA que reconhece sequências de DNA viral e associado a essa proteína Cas, ele consegue cortar o DNA do vírus, impedindo que o vírus consiga efetuar a ação na bactéria. Alguns pesquisadores estão utilizando esse CRISPR associado ao Cas e colocando DNAs de bactérias específicas para que esse CRISPR ataque não o DNA do vírus, mas o DNA da bactéria, destruindo assim o DNA dela e impedindo que ela consiga se reproduzir. Essa abordagem é bastante interessante, porque enquanto os nossos antibióticos atacam, como eu já tinha dito, todas as bactérias, inclusive as que são benéficas para o nosso organismo, o CRISPR seria programado para atacar só uma bactéria específica, que é a causadora da doença que você está combatendo. Enfim, esperamos que os cientistas tenham sucesso nessas novas abordagens de combate às bactérias e é importante lembrar que você não deve utilizar um antibiótico de maneira irresponsável, porque isso prejudica você e todo mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E aquele abraço então, até o próximo. Falou!